vamos iniciar desde já. Já temos aqui o nosso orador, que é o professor Celso, e como é de praxe, vamos fazer uma breve apresentação do Moaki Lab para aqueles que estão aqui pela primeiríssima vez a participar do nosso Masterclass. Este que é a quarta Masterclass do Moaki Lab. Este que é um centro de treinamento em soft skills, que são aquelas habilidades que nós chamamos de interpessoais, aquelas habilidades de crescimento, aquelas habilidades que não têm muito destaque, mas que mudam muita coisa e que nós geralmente deixamos lá no fim em nossos CVs, como a questão da capacidade de trabalhar em equipe, de conseguir entregar as coisas a tempo e hora, de ter uma inteligência emocional, de comunicar-se e tantas outras mais. E nós aqui trabalhamos e ministramos cursos em temporadas, estamos ainda na nossa primeira temporada, com alguns cursos que podemos explicar mais e apresentar no fim desta masterclass. E nós temos as masterclasses aqui para gerar consciência quanto às soft skills e nos alegramos por poder impactar jovens e vê-los, né, a procurar desenvolver essas habilidades e a reconhecer que apenas as habilidades técnicas não são suficientes, principalmente no nosso mercado de trabalho atual. Por isso, nós temos esta iniciativa e somos gratos também por podermos contar com oradores que acreditam nessa expectativa, né, e que se comprometem a contribuir de alguma forma para o alcance do sucesso acadêmico, que não se restringe somente ao domínio de habilidades técnicas, como calcular, projetar, mas também com habilidades interpessoais, como esta questão de pensar um bocadinho mais criticamente, que nós veremos hoje. E nós hoje queremos ir além da opinião, queremos ir além do que se acha, queremos sair de achismos para opiniões mais lógicas, concretas e com argumentos devidamente formados. E para isso nós temos aqui um professor de filosofia, esta disciplina que nos ajuda a ter um pensamento um pouco mais crítico, a questionarmos e nos ajuda também a questionarmos melhor, de modo que encontremos as respostas concretas e corretas. E por isso nós aqui temos um convidado muito capacitado que vai ajudar-nos a compreender um bocadinho melhor daquilo que é a construção de um raciocínio que tem muito a ver com o pensamento crítico e, consequentemente, a geração de um argumento um pouco mais sólido e concreto. E para isso, sem mais delongas, nós vamos dar espaço aqui ao nosso professor Celso Felipe. E após a sua breve apresentação, nós teremos um momento de debate, por isso não se sintam acanhados para colocar as questões. Sejam ousados, porque nós temos aqui um convidado que gosta do confronto, que está aqui para debater ideias, está aqui para transmitir conhecimento e também aprender de nós. E por isso nós queremos convidar que, quando chegar o momento das perguntas e respostas, possam deixar aqui as vossas mãozinhas digitais levantadas e que nós vamos indicar por ordem para que possam colocar as questões e que possam, de igual forma, ter este debate com o nosso caríssimo, estimado professor. Sem mais delongas, queridos, nós vamos deixar o espaço aqui ao professor para que possa trazer aqui o debate à mesa e esperamos que seja um momento proveitoso e de muito aprendizado. Professor Celso, tenha bondade. Vamos só pedir um pouquinho mais da vossa paciência. Estamos com alguns problemas técnicos para ligar o microfone do professor Celso. Já está.
Ok, já está. Boa noite. Boa noite, professor. Prossiga. Consegue ver a minha imagem? Conseguimos ouvir a sua voz. A imagem não. A imagem não, tem de ligar ao vídeo. Eu quero fazer uma coisa muito engraçada. Vamos dar a imagem para poder ver com quem estão a falar. Depois vou fundamentar por que assim eu prefiro. Ok? Vamos desculpar. Eu não sou muito da tecnologia. A filosofia não tem a ver com tecnologia. Só uma brincadeira, mas é verdade. Somos da escola americana, não alemã. Como é que é? Vídeo. Já dá um tempo sem participar nesse tipo. Bem ao lado do sinal do microfone tem o sinal do vídeo. Estou aqui a observar. É isso. Aqui. Ok? Eu penso que parece que estou conectado, não é? Está sim. Consegue ver de uma forma nítida a imagem? Sim. Ok. Boa noite a todos os participantes. Posso continuar? Pode, prossiga, professor. Conforme a apresentação, chamo-me Celso Felipe, ok? Vamos começar a aula no nome, né? Eu penso que a aula começa no nome. A aula começa no nome. Estamos num debate, né? Num debate de reconstituição da identidade africana. Por acaso, hoje é um tema muito sugestivo. Deixa-me lá fazer a minha cábula aqui, para que eu não tenha alguns problemas. Para além da opinião, não é? Como produzir um argumento, ok? Sólido, né? Penso que é assim. Se forem ver, estou trajado de um chale, capulana, tipicamente africana, onde começa a abordagem, além de ser Celso Felipe, vou agregar mais um nome, apelido Celso Faranguana. Muito obrigado, Celso Faranguana, por quê? Porque estamos no debate de resgate sobre a identidade, ok? Liberdade religiosa, do pensamento africano, realidade esta que nos foi renegada pelo Ocidente. Tenho em mente e consciência, estamos tratando de um universo de estudantes acadêmicos de vários cursos, ok? Várias perspectivas de abordagem, mas nós como filósofos passamos pela linha de identidade. A filosofia é uma disciplina meramente existencial, ok? Eu penso que estamos todos ativos, né? Podemos começar, né? Sim, podemos. Muito obrigado, Ilustre, pela apresentação. Vamos tocar uma frase, né? Vamos ter uma citação como início de abordagem, ok? E as minhas cábulas estão a começar a chatear aqui, mas vamos lá, vamos lá aqui. Só quero trazer uma citação para iniciar a nossa abordagem. Quero iniciar de uma forma diferente. Gostaria que todos tomassem atenção na nota que eu vou deixar passar. Nota que eu vou deixar passar. Vamos lá. Ok. Vamos lá, a seguinte máxima. Nós, como filósofos, começamos por máximas, não é? Vamos trazer esta máxima. Temos como tema, é um tema bastante importante, sugestivo, para além da opinião, né? Como produzir um argumento sólido. Como produzir um argumento sólido, coerente. Vamos lá citar, podem tomar nota. Opinião é semente, racionalidade é água, ok? Discurso é fruto, ok? Opinião é semente, racionalidade é água, discurso é fruto, não é?
temos ali a nota, ok? Comecemos desde já pela desconstrução dos conceitos. Em filosofia, ou qualquer área de abordagem, começa pela definição de conceitos. Portanto, estamos a dizer o quê? Precisamos de definir alguns conceitos para que estejamos alinhados naquilo que é o tema do nosso debate. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aqui a participar. Estou a ver aqui os sinais. Alguns erros tecnológicos, digamos, de tecnologia poderão, peço de uma forma adiantada, as minhas desculpas. Não sou muito de tecnologia, sou um docente da ala, da ala americana, não. O pragmatismo que nós trazemos não é o pragmatismo tecnológico, mas é um pragmatismo de abordagem. Dizer que nós encontramos, a priori, na discussão do tema, alguns conceitos que nos chamam alguma atenção em relação ao conceito de opinião, ok? Argumentação, ok? Passamos necessariamente por uma questão de produção de verdade, de conhecimento. Como chegar ou como produzir um argumento sólido. A argumentação, sem delongas, é a capacidade de persuasão. Portanto, dizer aquilo que você pensa, argumentando, trazendo provas racionais, ok? Sob o ponto de vista direito, podemos dizer provas concludentes que levam ao auditório, àquele que te ouve, àquele que te acompanha, para aderir à sua posição. A opinião, queremos abandonar a questão dos achismos, como dizia o ilustre na introdução, que a preocupação é abandonar os achismos. Eu acho, simplesmente eu acho, temos que abandonar, mas temos que dizer eu penso. Eu penso é uma questão de racionalidade, é uma questão de pensamento. Disse um grande filósofo da modernidade, René Descartes: penso, logo existo, cogito ergo sum. Quer dizer, que nós percebemos a nossa existência a partir do momento que nós percebemos ou descobrimos que pensamos, e pensar significa o uso da razão, das nossas capacidades cognitivas para raciocinar e produzir um raciocínio ou um pensamento logicamente coerente. Coerência significa dizer em forma espaço-repetição mais simples aquilo que é inteligível, aquilo que é compreensível e convencível. Avançando naquilo que é, digamos, o tema do debate, vamos sem muitos entretantos, muitas redundâncias. O que seria uma opinião? O que seria uma argumentação? O que seria produzir um argumento sólido? A base, os pilares, as alicerces de uma argumentação sólida é que nós tenhamos aquilo que é a observância de princípios ou normas a pensar corretamente, do modo coerente. Nós encontramos, quando falamos de coerência, vamos notar o seguinte, que a lógica ela divide-se em duas grandes áreas, a lógica material e a lógica formal. Nos interessa na lógica, a lógica material e a concordância, nesse caso, que é a validade formal do pensamento. Aquilo que dissemos deve ser logicamente coerente. A preocupação fundamental é que o que dissemos deve ser que é logicamente coerente. Que abandonemos deste pressuposto os achismos, mas sim para abraçarmos o eu penso. O eu penso significa dizer ou apresentar um discurso racional, que obedeça a um critério de coerência. E vamos hoje limitarmos ou reduzir nossa abordagem na coerência do nosso discurso ou do nosso pensamento. A priori, nós pensamos a nível de conceitos que a nível da ideia sobre alguma coisa, ok?
Mas a coisa na qual nós pensamos, quando nós apresentamos a um auditório a quem nos ouve, através de palavras, ok, que formam o discurso, ou conceitos que formam o discurso, que é o percurso do pensamento. O encadeamento de pensamentos, de ideias, define-se como discurso, que é o percurso do pensamento neste pressuposto, estamos a falar de quê? De argumentação. Argumentar, portanto, é a capacidade, no caso, de persuasão. Aquilo que você diz como pensamento deve ser convincente. O convencer passa necessariamente pela obediência de um critério lógico que nos chama a necessidade de observar as regras de pensamento. Por outra, um pensamento mal feito pressupõe a expressão em termos de linguagem de um pensamento, digamos, uma linguagem incoerente. Dissemos que a nossa preocupação hoje é a lógica formal, que é a validade formal do pensamento. Do que dissemos, expressamos, do que nós emitimos como opinião, para que não possamos dizer eu penso, aliás, eu acho, eu penso. Portanto, o eu penso deve ser acompanhado com argumentos, e esses argumentos, para que sejam válidos, devem observar aquilo que são os critérios da razão ou do pensamento. Vamos começar do modo extrovertido, apresentando três princípios fundamentais que definem a razão ou um pensamento logicamente válido. Para que abandonemos os achismos, nós temos que observar três princípios fundamentais do pensamento ou da razão. Nota bem, antes da emissão ou produção de um pensamento através do raciocínio, nós temos a ideia, que é o conceito, que é formulado a nível da mente. Expressamos o nosso pensamento através da linguagem. A linguagem que constitui também um dos instrumentos fundamentais na comunicação. Na comunicação. Um segundo só, estou aqui a ser a trabalho, essa coisa estar em casa. Um segundo, vamos desculpar. Por favor, vem levar a criança. Por favor. Por favor. Desculpa um segundo só. Ser pai é uma questão engraçada também, linda ao mesmo tempo, justifica aquilo que é a nossa existência. Vou primeiro aprender três princípios da razão. Portanto, aqui que nós dissemos, expressamos como pensamento, como opinião, deve passar por três processos. Primeiro, que é o princípio de identidade. Segundo, o princípio de não contradição ou negação das proposições. O terceiro princípio é o princípio de terceiro excluído ou do meio excluído, que é a negação dos conceitos. Princípio de identidade vai definir como nós, como sujeitos de comunicação, temos que nos comunicar, temos que como dizer aquilo que nós pensamos, para que o nosso pensamento seja audível, okay, perceptível, convencível, ok? O que significa princípio de identidade? Importa dizer que estes princípios são princípios aristotélicos que definem aquilo que é a razão ou o pensamento humano. Possamos pensar de modo coerente, racional, evitando deste modo erros, falácias que dissemos no início, podem ser voluntários ou involuntários. O princípio de identidade se expressa da seguinte forma. Uma coisa é o que é.
uma coisa é o que é. Portanto, o ser é. Este princípio é ontológico. O ser é. O que é, é. O que não é, não é. Dizer que uma coisa é o que é dizer aquilo que uma coisa é. Dizer o que uma coisa é dizer aquilo que uma coisa não é. Aquilo que é, é. Portanto, dizer aquilo que é dizer aquilo que uma coisa não é. Segundo Aristóteles, a verdade é dizer aquilo que uma coisa é. Portanto, o eu penso remete-nos à capacidade, através das ferramentas lógicas, poder dizer eu penso que isto é assim e não assim. Aquilo que uma coisa é ou aquilo que uma coisa não é. Podemos dar um exemplo. Podemos dar um exemplo matemático ou gramatical. A é A. A é A. Podemos dar um exemplo qualitativo também humano. Podemos dizer o ser humano, o homem, aliás, é um animal racional. Ou podemos dizer João é inteligente. Estamos a ver que João é inteligente. Demos dois exemplos. O que é, é. O que não é, não é. Podemos dizer também, João não é inteligente. Dizer que João não é inteligente, estamos esperando outra qualidade. Avançando, segundo princípio, que é o princípio de contradição ou de não contradição. Portanto, que é a negação das proposições. Esse princípio se expressa da seguinte forma. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, ou não pode ser uma coisa, ou o sujeito não pode ter duas qualidades segundo a mesma perspectiva. O ser é ou não é. Voltamos ao exemplo. João é inteligente ou não é inteligente. Não podemos dizer João é inteligente e não é inteligente. Se João é inteligente, portanto, João não pode ser não um ser inteligente. Se é, é. Se não é, não é. Diz Aristóteles, dizer aquilo que uma coisa é. O terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído ou do meio excluído, que é a negação dos conceitos. No sentido ontológico, estamos a dizer o quê? Uma coisa deve ser ou não ser. Não há outra terceira possibilidade. O ser é ou não é. O ser é ou não é. Se é, é. Se não é, não é. Não podemos encontrar outra possibilidade entre o ser e não ser. Não existe outra possibilidade. Numa perspectiva pragmática, se dissemos que uma coisa é porque é. Não pode não ser. Se não é, é porque não é. Não pode ser. Portanto, resumimos os três princípios da razão do pensamento, que vão conduzir como nós produzimos o nosso pensamento, como é que nós dissemos. Portanto, em qualquer debate, em qualquer discurso, deve-se ter em conta os princípios da razão ou do pensamento, ou que evitam contradições, evitam falácias, evitam erros naquilo que dissemos como pensamento. Quando dissemos, apresentamos o nosso raciocínio observando estes três princípios, nós caminhamos
aquilo que é um raciocínio, um pensamento claro, evidente e não contraditório. Se nós dissermos desta forma, obedecendo os princípios da razão, produzimos um pensamento logicamente coerente. Saímos deste pressuposto dos achismos, eu acho, para a questão eu penso. O dizer eu penso, estamos a dizer claramente, através de conceitos claros, okay, distintos, que querem definir ou dizer alguma situação. Saímos na questão da opinião para uma questão de uma argumentação, de um discurso logicamente coerente. Não sei se posso dizer se me entendem, podemos avançar ou não. Sim, sim? Se houver alguma objeção, agora pedíamos que colocassem as mãozinhas digitais levantadas e se não houver, podemos prosseguir. Vamos só aguardar por um minuto e se não houver nenhuma objeção, poderei dar o sinal para prosseguir. Ok. Não havendo por agora, pode prosseguir, professor. Importa trazer aqui também alguns pilares fundamentais que determinam uma argumentação sólida, ok? Convincente. Deixa-me fazer uma citação, ok? Uma citação. Temos aqui 5 pilares. O primeiro pilar é o pensamento. Segundo pilar é a linguagem. Terceiro pilar, a opinião. O quarto pilar, a racionalidade. O quinto pilar, temos o discurso ou argumentação. Portanto, para que possamos apresentar um discurso sólido, temos que ter em conta 5 pilares. Primeiro, o pensamento, discurso, a linguagem, opinião, a racionalidade e o discurso, portanto, que é a argumentação. Quando falamos de pensamento, falamos da ideia. É um ato abstrato, portanto, que decorre a nível da mente. O ser humano, ele é dotado desta capacidade cognitiva de poder produzir pensamentos, poder produzir ideias em relação a alguma coisa, ou em relação a algum objeto, em relação a algum debate ou uma situação em citação. O segundo pilar, temos a linguagem como instrumento através da qual fazemos passar ou deixar passar o nosso pensamento, aquilo que nós produzimos como ideias. O terceiro pilar é a opinião neste contexto, que é aquilo que nós dissemos, ok? De uma forma inabalável, naquilo que nós pensamos sobre o objeto ou sobre o debate. Lembrando que no ato de conhecimento, quero citar, nós encontramos 3 elementos fundamentais. O sujeito de conhecimento, que é o homem, o objeto, que é a matéria de conhecimento, e a relação entre o objeto e o sujeito, portanto, determina a correlação entre o sujeito e o objeto no ato de conhecimento. Ao emitirmos uma argumentação, temos que ter em conta aquilo que nós pensamos como opinião individual e que a nossa opinião que seja uma opinião inteligível, portanto, inteligível no que as pessoas, ou o auditório, ou aqueles que nos ouvem, tenham a oportunidade e a possibilidade de poder compreender, inteligir, que é o sentido daquilo que nós dissemos.
Podemos dizer, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, deixa-me lá citar um exemplo, mais uma vez, quero um exemplo clássico, não é? Que isso aqui vai escolher um exemplo mais plausível, ok, mais audível. Ok, um segundo só. Estamos um pouco constipados, ok? Podemos dizer o seguinte. Vamos a isto. Todo homem é racional. Todo homem é racional. Ou podemos, vamos lá, deixamos isso. Os africanos são pacíficos. Os africanos são pacíficos. Ora, os moçambicanos são africanos. Logo, os moçambicanos são pacíficos. Os africanos são pacíficos, ora, os moçambicanos são africanos. Lógico, aliás, logo, os moçambicanos são pacíficos. É um raciocínio lógico. A conclusão de que os moçambicanos são pacíficos é que partimos da premissa segundo a qual todo aquilo que é africano tem a qualidade de pacífico. Se os moçambicanos fazem parte do universo de africanos, logo os moçambicanos também têm a qualidade de pacíficos. É um exemplo. Quando dissemos que o que é, ok? O ser é A. O ser não é, portanto, o que é, o que não é. Se dissemos que os africanos são pacíficos e os moçambicanos são africanos, logo, também os moçambicanos são pacíficos. Se A é A, portanto, A não pode ser B. A é A. Temos também aquilo que podemos chamar de dimensões de discurso humano. Estamos a caminhar naquilo que é a base de construção de uma argumentação sólida. Argumentamos de um modo logicamente coerente, obedecendo os princípios da razão. Se dê um exemplo, os africanos são pacíficos, temos um sujeito, os africanos. Pacíficos como predicado. Nota bem, o sujeito lógico e o predicado lógico não encontramos nenhuma concordância com o sujeito e o predicado gramatical. O sujeito lógico é o elemento ativo, é o sujeito do conhecimento. O predicado é aquilo que se diz em relação ao sujeito. O predicado é o que se diz em relação ao sujeito. Na gramática, nós definimos o predicado como verbo. Mas na lógica, portanto, nós encontramos o predicado como o dito ou não dito em relação ao sujeito. São as qualidades que definem o sujeito. Temos dimensões do discurso humano, dimensões essenciais e também temos dimensões acessoriais, portanto, secundárias, podemos dizer de outra forma, dimensões primárias e dimensões secundárias. Na dimensão primária, nós temos 3 aspectos. Temos a dimensão sintática,
e temos a dimensão semântica e temos também a dimensão pragmática. O que nos diz a dimensão sintaxe? A dimensão sintaxe, estamos a falar da relação entre os signos, portanto, a relação entre as palavras que constituem o discurso. Para que um discurso seja coerente, deve obedecer à dimensão sintaxe, portanto, a ordem entre as palavras ou os conceitos. Dizer que o João é lindo ou os africanos são pacíficos, esta premissa, esta frase, deve obedecer à dimensão sintaxe, que é aquilo que define uma frase na gramática de não frase. Sujeito, ok, na gramática, sujeito, predicado e sujeito, predicado e complemento. Falamos daqui de união de palavras, conceitos que formam um sentido completo. Na lógica, falamos da união entre o sujeito, o predicado e o elemento que liga o sujeito e o predicado, que determina a relação entre o sujeito e o predicado. Dizer que os africanos são pacíficos, estamos a trazer um raciocínio logicamente, formalmente coerente. Não há espaço neste pressuposto para que haja dúvida. Portanto, ao expressarmos uma opinião, deve obedecer a este padrão. Sujeito, predicado. Identidade. Esse sujeito é predicado. Os africanos são pacíficos. Temos aqui a coerência, portanto, a observância da norma sintaxe, portanto, que é a ordem, okay, dos signos ou das palavras. Temos um sentido completo, temos uma coerência, uma racionalidade. Neste aspecto, nós produzimos um raciocínio, okay, uma opinião coerente, olhando para os critérios que nós observamos. Temos também a dimensão semântica. Já nos encontramos aqui a necessidade de definição dos conceitos. Aquilo que nós dissemos, será que queremos dizer aquilo que queríamos dizer? Buscamos o sentido dos conceitos que nós introduzimos no discurso. Semanticamente, semântica, que é a arte de significação dos conceitos. É a arte de significação dos conceitos. O que nós emitimos como raciocínio, ok, como opinião, queremos realmente dizer aquilo que pretendemos dizer? É uma questão. Segundo, terceiro princípio de dimensão, temos a dimensão pragmática, onde aquilo que nós dissemos deve trazer um sentido social e prático. Ora, vejamos. Na comunicação, no discurso, alguns conceitos nós usamos num contexto social, num contexto geográfico, num contexto histórico, e o significado das palavras, dos conceitos usados num contexto podem trazer outro significado no outro contexto. Portanto, também no discurso, na argumentação, temos que ter em conta que os conceitos que devemos usar devem realmente significar aquilo que significam ou devem transportar o sentido segundo o contexto social, político, cultural. Portanto, também o discurso tem a ver com a situação social, política, histórica. Portanto, as palavras, os conceitos têm significado segundo o contexto que são usados. Também temos dimensões secundárias ou acessoriais do discurso humano. Ao apresentarmos um discurso, que é o percurso do pensamento, que é o encadeamento das ideias formadas a nível do pensamento, temos também a observar algumas situações, por exemplo, a situação ética, a situação institucional
a situação comunitária. Portanto, estamos a dizer o quê? Quando pretendemos apresentar uma opinião, para que esta opinião seja perceptível, aceitável e convencível, deve ter em conta algumas dimensões do discurso, algumas dimensões não essenciais. Por exemplo, a questão comunitária. Estamos perante um debate comunitário, público, onde nós temos em conta a presença da sociedade comunitária, por exemplo, num contexto em que encontramos diversas personalidades, com diversas culturas, com diversas conceituações. Portanto, o discurso, a argumentação deve ter em conta a situação comunitária. Podemos dar um exemplo de uma situação comunitária. Vamos trazer alguns discursos, por exemplo, sobre a argumentação, uma tese sobre a prevenção da malária, né? Malária. Se estamos numa comunidade, temos que trazer conceitos que adequam-se àquela comunidade. Porque se não observarmos isso, vamos anunciar como juízos, como proposições, como linha que vai definir a prevenção, pode entrar em contradição naquilo que é a expressão comunitária dessa sociedade. Se, por exemplo, dirigimos também um discurso tendo em conta a dimensão institucional, nós temos que ter em conta que a expressão, os conceitos a usar devem ter em conta auditório ou ao fim último da nossa comunicação ou discurso. Queremos, por exemplo, nos dirigir perante um superior hierárquico. Temos que trazer um discurso, conceitos próprios ou apropriados para dirigirmos àquela instância. Temos, acima de tudo, o que é importante, a dimensão ética, que é muito importante, a dimensão ética do discurso humano. Vou aqui trazer alguma citação, ok? Deixa-me cabelar um pouco aqui. Dimensão ética, vamos lá perceber. Na dimensão ética, estamos perante um debate. Primeiro, dissemos no início, opinião é semente, ok? É semente que nós lançamos. O discurso, a racionalidade é a água, portanto, que nós regamos a semente para que a semente possa crescer e brotar, e a argumentação é o fruto. Portanto, quando nós colhemos as frutas, estamos perante um discurso, aliás, uma argumentação ou um discurso sólido. Porque nós plantamos, ok? Defendemos aquela tese e a nossa tese é aceite. Mas a aceitação deve ter em conta que aquilo que nós emitimos como opinião deve ter em conta a diversidade de opiniões. Deve ter em conta a relatividade de opiniões. Num debate, nós todos temos que ter a pretensão do bom senso de chegar à verdade e atingir aquilo que chamamos consensos, não é? Portanto, todos os participantes do discurso devem ter o amor à verdade e falar a verdade. Todos os participantes do discurso podem muito bem problematizar a posição do outro, afirmar aquilo que acreditam e aquilo que não acreditam, não reduzindo a capacidade ou a opinião do outro. Todos os participantes devem ter a vontade de chegar a consensos e não entrar em contradições, porque a importância
da argumentação do discurso é que nós possamos produzir conhecimento. O gritar, ok? Voz alta, que é o tom na comunicação, não significa falar a verdade, mas é a argumentação, ok? Que é a persuasão. Ou mostrar provas, por que você apresenta esta ideia, é o que vai conduzir à solidez naquilo que vai definir a sua argumentação. Portanto, o raciocínio lógico é ligar conceitos e que esses conceitos sejam coerentes. É ligar pensamentos e que esses pensamentos produzam um discurso racional. E o discurso racional, obedecendo aos princípios da razão, ditos a priormente, nos conduzem a uma argumentação logicamente coerente. Se argumentamos de forma coerente, olhando para aquilo que são os pressupostos da razão e olhando para aquilo que são as dimensões do discurso, nós apresentamos uma argumentação logicamente coerente, ok? Racional. Porque a preocupação última, que abandonemos os achismos e coloquemos uma argumentação ou produzamos um raciocínio, um discurso logicamente coerente. Por outra, a filosofia, enquanto disciplina, pela lógica, ela visa que o homem produza um raciocínio formalmente coerente, raciocínio que seja inteligível, compreensível, convencível, aquele que ouve. Aquilo que emitimos como opinião, para que os outros possam aderir, ok, a nossa opinião deve ser convincente. E para que a nossa opinião seja convincente, deve passar necessariamente por claridade, ok? Logicidade, ok? Inteligibilidade. Portanto, o que dissemos, emitimos, deve ser coerente. A verdade passa pela coerência. A nossa atitude perante a busca da verdade vai determinar a aceitação ou não aceitação, que é se nós aceitamos, porque o interlocutor, ok? O orador, quando coloca uma opinião, esta opinião deve passar necessariamente por um processo de racionalidade. Se abraçamos a racionalidade, temos que olhar os princípios que vão determinar a racionalidade. Portanto, que é a identidade, ok? Que é dizer aquilo que é, ok? E dizer aquilo que não é, de uma forma coerente, e não assumir que uma coisa pode ser e não ser, segundo uma mesma perspectiva. Dissemos, se o João é lindo, é porque é lindo. Portanto, o João não pode ser lindo e não ser lindo. Portanto, na emissão, ok, na produção do raciocínio, do argumento, nós temos que produzir um argumento logicamente coerente. Podemos dar este exemplo transpondo em questões práticas, pragmáticas da vida. Podemos dar um exemplo daquilo que é argumentação jurídica. Do ponto de vista de direito, um discurso é logicamente coerente, ou em direito, a verdade passa necessariamente pela apresentação de provas. Provas que conduzem à condenação ou não de uma pessoa ou de um arguido. As provas devem ser concludentes, ok? Devem ser coerentes e nos conduzem a dizer que, por exemplo, Antônio matou João. Se não houverem provas que nos conduzem a dizer que Antônio matou João, não encontraremos fundamentos sólidos para sustentar a nossa argumentação. Portanto, temos exemplos práticos em que a argumentação sólida nos é importante. Eu até vou dar mais outros exemplos mais comuns, mais engraçados, no nosso cotidiano. Se precisamos apresentar uma petição, ok, a alguém, ou como filhos ao pai, como homens a mulheres que nós apreciamos, temos que trazer um discurso logicamente coerente. Temos que juntar premissas, ok? Para que possamos, para que quem nos ouve, quem nos acompanha, possa chegar a uma conclusão coerente. Se as premissas apresentadas
escapam à dimensão lógica, à dimensão da razão, damos espaço para que a nossa argumentação, a nossa tese seja rebatida. O que vai determinar a solidez da argumentação da nossa tese é a capacidade que nós temos de argumentar segundo os pressupostos ou as bases da razão. Só é válido aquele raciocínio que é logicamente coerente, que nos é apresentado através dos princípios da razão. O que dissemos, o que pensamos e dissemos deve chamar uma coerência para que aquele que não nos ouve possa ouvir, escutar uma lógica. Se A é A, portanto, A não pode ser B. A é A. A não pode ser B. B é B e B não pode ser B. Portanto, ou é A ou é B. Disse Aristóteles, a verdade é dizer o que uma coisa é. Se vamos colocar uma opinião, temos que abandonar os achismos. A opinião deve ser racional. É uma posição. Para que a tua opinião seja convincente, deve ser sólida, deve passar por observância daquilo que é o que é os pressupostos que nos conduzem a uma argumentação racionalmente coerente e correta. Portanto, a importância, digamos, neste contexto, dos princípios da lógica é que, através desta base conceitual, nós possamos nos expressar de modo coerente e correto. A coerência depende, nesse caso, do uso dos princípios que nos conduzem a uma reflexão coerente e correta. Vou, mais uma vez, dar um espaço, ok, de interação, porque o falar, estamos a falar. Estamos perante um debate em que tenhamos que haver uma troca de ideias, em que possamos, de facto, no fim, termos aquilo que é esta apresentação, esta dissertação, que possa surtir efeitos práticos, né, no nosso dia a dia. Devolvo a palavra aí para o moderador. Muito bem. Foi uma apresentação exaustiva e creio que tenha deixado alguns pontos aqui que nós podemos apresentar e que nós podemos trazer num contexto mais prático, num contexto mais pessoal, mais técnico e laboral de cada um dos que aqui estão. Vai trabalhar, vai. Indo para a apresentação de questões, acréscimos, então vamos pedir com que mantenham as vossas mãozinhas levantadas, de modo que assim possamos indicar segundo a ordem. Neste momento, queridos, não tenham receio, tal como eu disse no início, temos um orador que gosta de desafios e gosta de ter as suas ideias confrontadas, de modo que assim haja um debate mais sólido e mais produtivo. Então, tenham a vontade, queridos. Vamos. Eu penso que a argumentação, uma aula, é dialógica. Precisamos de perceber o vosso ponto, o vosso posicionamento. Estamos num debate, a aula moderna é dialógica. Ótimo. Começamos aqui com Camilo Nhamui. Tenha bondade. Sim, ilustre jovem Camilo. Boa noite a todos, boa noite, professor. Espero que todos estejam bem e a meu ver em perfeitas condições. Conseguimos ouvir. Prossiga. Certo. Então, primeiro dizer que foi uma aula de sapiência, né? Todos aqui estivemos para aprender e todo aprendizado nós sabemos que agrega um certo valor axiológico também. E também, nós aprendemos cada dia que passa e, por incrível que pareça, eu também aprendo muito com o professor, sendo ele o meu tutor, né? Aprendo muito. E dizer que o tema é muito importante na medida em que
nós vivemos numa época, numa era cheia de achismo. Então, porque eu acho que, sempre foi assim, desde sempre foi assim. Nós nos apegamos a coisas, se posso dizer, erradas por causa do achismo. Acho que é assim, sempre foi feito assim. Então, são coisas que, sobre o ponto de vista de agregar valor, o tema, assim, esse agrega muito valor. Eu percebi muito bem aqui sobre a lógica aristotélica. Por incrível que pareça, eu me lembro que acho que foi o segundo ano da faculdade, estudamos aqui. Então, eu apresentei um trabalho que falava da identidade, não contradição, e o terceiro excluído. São coisas que eu entendo muito bem, né? E ouvi aqui a explanação do professor, não fugiu muito daquilo que eu tenho como conhecimento, né? Eu diria que foi uma aula de sapiência mesmo. E não tenho muito a dizer em relação ao que foi aqui debatido, né? Só agradecer mesmo pelo debate. Muito bem, vamos dar espaço à Larícia para que possa deixar aqui sua contribuição. Boa noite mais uma vez. Espero que todos estejam bem. Bom, quanto à aula que estávamos a ter, é muito importante e agrega mesmo muito valor. E a percepção ou a ideia que me fica é que quando nós estamos diante de um debate, há sempre uma preparação que nós devemos ter. Eu nunca participei de um debate assim como tal, mas como orador, percebo que nós devemos ter uma preparação ou ter uma ideia daquilo que vamos debater e daí vamos construir conceitos. Só que há uma pergunta que me surge. Diante de um debate, pode haver várias questões que às vezes são imprevisíveis. Então, como oradora, sim, né? Sim, como oradora, eu devo estar preparada para tudo e eu devo produzir respostas de forma rápida, seguindo os princípios e os pilares que o professor deu, para ter uma resposta coerente. Mas e se forem a me lançar questões que, por exemplo, eu não esperava e não, eu não estou ao alcance de responder, como é que eu posso fazer e por que isso contribui para respondermos de forma incoerente? Então, diante dessas questões ou dessa situação, como eu posso fazer para me manter e falar com clareza e de forma perceptível? Espero que tenha falado de forma coerente. Muito obrigado. Ilustre moderador, gostaria que eu reagisse para que eu não me esquecesse. É melhor que assim eu faça. Tenha bondade. Obrigado. Há um grande autor, né? O filósofo Michel Foucault, diz o seguinte: a obra escapa o Criador, né? Eu quero dizer que nem que nós apresentamos como pensamento, esperamos, ou digamos, como posso dizer, esperamos atingir o alcance ou daí onde surgem algumas questões surpresas. Estava a dizer, esqueci o nome dela, Larissa, esqueci-me. Larícia. Larissa, sim. O primeiro ponto, né? Vamos recuar um pouco, né? O pressuposto deste debate é abandonar os achismos e abraçar o eu penso, ok? Os achismos nos conduzem a uma situação de emoção. Perante uma argumentação lógica e coerente, observando os princípios da razão, que são a identidade, não contradição e excluído, estamos capacitados a discernir, ok? Uma das virtudes que vem agregar esta questão é a questão do saber ser e o saber estar. Portanto, o saber ouvir e o saber escutar. Num debate, o saber ouvir pressupõe o quê? O abandono
da emoção, por outra, segundo Gadamé, os filósofos franceses, o abandono do preconceito, ok? O preconceito, que são as pré-noções, segundo um filósofo epistemólogo, chama-se Gaston Bachelard, diz que vencer e superar os obstáculos significa o quê? O conhecimento. Portanto, a superação de um obstáculo pressupõe o quê? O conhecimento. E também a mudança, segundo Kuhn, de um paradigma para outro significa conhecimento. Preconceito é a pré-noção de qualquer aspecto. Uma das coisas que acontece, que é comum em nossos debates, nós vamos ao debate já com preconceitos. Precisamos primeiro livrarmos dos preconceitos, para acabar de ouvir, escutar aquilo que está sendo apresentado como tese, argumentação. E como se diz, o orador deve ter em si a capacidade deontológica. Falamos ali de ontologia do discurso. Quando trouxe a dimensão ética, o primeiro ponto é que o orador deve ter a capacidade de ouvir. E ouvir constitui uma das atitudes nobres e essenciais de um orador, ok? Para que se possa produzir uma argumentação sólida. O saber ouvir é necessário. O saber ouvir nos chama a necessidade de abandonar os achismos e abandonar a emoção. Quando você ouve, você dá espaço de fazer um contra-ataque. Ou quer dizer que, quando nós agimos emocionalmente, respondemos de modo emotivo e imediato. Aliás, acrescentando, num debate não podemos ser imediatistas, temos que ser imediatos. A mediação passa necessariamente por um processo de reflexão, de voltar a pensar o que nós dissemos e enquadrar a questão que é colocada para que possamos encontrar esta capacidade, essa prerrogativa de poder se expressar de modo racional. E a racionalidade pressupõe este momento de pensar e voltar a pensar. Porque quando ouvimos, damos espaço de pensar o que foi dito. Não podemos nunca, em nenhum momento, procurar contra-atacar, o discurso. Porque nós somos livres de opinar, somos livres, o ser humano é livre de ter opinião diferente. Portanto, num debate, temos que ter em conta a pretensão ética de ouvir e aceitar a opinião de outro. Se ouvimos do modo calmo, como orador, sim, concordo com a tua opinião. Mas eu penso que, nesta perspectiva, segundo este tema, esta questão enquadra-se nisto. Estou a tentar trazer como é que o orador deve se portar ou deve se comportar. Portanto, a necessidade do saber ouvir e abandona a calma e chamamos sempre a razão. Sempre temos que chamar a razão. Há umas máximas que viram para ali e que têm um significado muito fundamental, ontológico no discurso. Se diz o seguinte, quando estamos de cabeça quente, não podemos tomar decisões. Quando estamos tristes, não podemos tomar decisões. Quando estamos felizes, não podemos tomar decisões. Portanto, as nossas opiniões devem ser acompanhadas pelos indícios racionais. Pelos indícios de poder dizer o que é ou o que não é. Eu penso, essa capacidade de poder dizer de modo inabalável, inabalável, sem medo e receio de contradições ou de possíveis represálias. Porque é uma opinião, eu penso, não eu acho. A opinião torna-se sólida quando deixamos os achos. E agregando, aliás, esta questão, podemos dar um exemplo prático do nosso cotidiano. Não gosto muito de trazer esse tipo de exemplos, mas uma das coisas que acontece no nosso dia a dia, os nossos dissabores e sabores da vida, tem a ver exatamente com o enquadramento dos achismos, além de eu penso. Vamos dar um exemplo dos eventos políticos moçambicanos. Há um grupo, os eventos políticos moçambicanos definem-se por quê? Como é que define-se? Eu acho que deve ser assim. Né? E quando a questão eu acho nos conduz à questão de um pensamento coletivo, que este pensamento decorre fora ou à margem daquilo que são os pressupostos da lógica ou racionalidade. Qualquer apresentação, qualquer perspectiva de abordagem
qualquer pensamento que deve ser apresentado deve ter em conta a questão de pensamento. O pensamento obedece a uma de reflexão, que é este momento de repensar as posições, de repensar os ditos e não ditos, nos chama a questão ética e deontológica do discurso. Por nós temos o que é a dimensão, três dimensões: sintaxe, a dimensão semântica e a dimensão pragmática. A sintaxe vai nos chamar o quê? A uma porção coerente. A semântica vai nos chamar o quê? Ao significado daquilo que nós dissemos. Será que realmente o que pretendemos dizer através de conceitos, esses conceitos ou palavras, significam realmente o que querem significar? E praticamente, o que nós dissemos semanticamente, realmente segundo o contexto social, cultural, ok? Acadêmico, queremos dizer ou significam realmente o que pretendemos dizer. Portanto, a capacidade de, digamos, entre aspas, né, de frieza no raciocínio, que a calma vai nos conduzir a um processo de permitir que o pensamento possa produzir, pode discorrer de modo encadeado e racionalmente. Portanto, temos que ouvir, ficar calmos e responder à questão. Nunca levantar a voz, nunca negar. Quer dizer, não se nega a opinião, é uma opinião, tem que respeitar. E levantar a voz também, numa perspectiva psicológica, muitos, assim mesmo debates, começam a levantar a voz como pretensão. Temos ali modelos de comunicação, de poder abater aquele que nos ouve, ou abater o nosso oponente. Aí está. Mas é o seguinte, a importância dos princípios da razão é evitar falácias. E as falácias são premeditadas e não premeditadas, ou voluntárias ou involuntárias. Porque há aquelas falácias que as pessoas cometem com uma intenção. A intenção vale. Então, nós podemos encontrar uma situação em que a intenção é perceber até que ponto o orador, né, está preparado para apresentar o que está realmente fazendo. Portanto, como orador, como apresentador, temos que ter essa capacidade de ouvir e responder de modo racional. E também, se você está fora do padrão aqui sendo colocado, podemos muito bem dizer, de um modo racional, que este não é o tema, não é o assunto em debate, ok? De um modo racional e ético. A questão de debate de fundo, hoje, não é esta. Não é A, mas sim é B. Aí está. Princípio da razão. Estamos a discutir A. Então vamos responder A. Não podemos responder B enquanto vamos responder o quê? A. No ato do conhecimento chama-se objetividade no ato do conhecer. É por isso que o processo de pesquisa começa pelo objeto do conhecimento, objeto que é aquilo que nós pretendemos responder. E o problema, o que nós temos lá como problema perante este objeto. Se nós definimos claramente o objeto, estamos a respeitar claramente o princípio de identidade, não contradição e meio excluído. Mas de salientar que a nossa observação como orador deve ser ética e deontológica. Dizer ao auditório que o tema do debate é este, não este. Estamos a discutir A, estamos a discutir B. Não podemos dizer que A é B e B é A. Ou é A ou é B. Essas bases municiam qualquer sujeito de conhecimento a saber ser, estar e a saber colocar e responder questões em qualquer circunstância. Muito obrigado. Muito obrigado. Larissa, não sei se tem mais uma questão. Ok, vemos aqui no comentário, não, obrigado. Já estamos acima da hora e queremos desde já agradecer a presença do estimado professor. De lembrar que esta aula também estará disponível no nosso canal do YouTube, pelo que todos aqueles que não puderam continuar até o fim poderão acompanhar no nosso canal do YouTube. Queremos estender a nossa gratidão especial ao professor Celso por ter aceito o convite, por ter acreditado no projeto e ter se juntado a nós. Agradecer aos participantes que cá estiveram, por todos aqueles que
contribuíram de alguma forma para que este evento fosse um sucesso. Queremos, desde já, deixar o espaço para as últimas considerações do professor antes de encerrarmos com a nossa masterclass. Muito obrigado, Ilustre, pela oportunidade de podermos contribuir. Tentamos ser objetivos. Muitos dizem que a filosofia é especulativa. A filosofia não é especulativa. A filosofia é uma terapia de linguagem. Torna-se filósofo aquele que diz as coisas como elas são e do modo prático. Quando dissemos as coisas como elas são, chamamos o espaço para que as pessoas possam compreender aquilo que nós pretendemos comunicar. Usando as 3 ferramentas fundamentais da razão: identidade, não contradição e ser excluído. Por outra forma, o que é, é. O que não é, não é. O que é, não pode ser, ou o ser, ou o que é, não pode ser, e não, ou o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Se é, é. Portanto, não existe outra possibilidade. Ou é ou não é. A verdade está em dizer aquilo que uma coisa é, segundo Aristóteles. Verdade é dizer aquilo que uma coisa é. Quando nós observamos os princípios da razão, nós caminhamos a produzir um raciocínio logicamente coerente, uma argumentação sólida, e abandonamos deste pressuposto o achismo e abraçamos a racionalidade, que eu penso, à luz dos princípios racionais. Nós estamos a caminhar para a produção de conhecimento, porque, afinal de contas, o que vale a pena é a produção de conhecimento. Como nós comunicamos, como nós dissemos as coisas, vai determinar o sucesso, a eficácia de qualquer abordagem, de qualquer processo de aprendizagem. E essa questão resume-se no nosso cotidiano. Quando não respeitamos esses princípios, nós vivemos em constantes convulsões e confusões mentais. Corremos o risco de dizer o dito do não dito, o não dito do dito. Para que evitemos o dito do não dito, não dito do dito, temos sempre ser coerentes, lógicos, baseando fundamentalmente nos princípios da razão. E, por cima de tudo, temos que observar a dimensão ética. Em qualquer discurso, temos que ter a capacidade de ouvir, que é o escutar, e apresentar a sua opinião do modo ético e deontológico. Todos nós estamos sujeitos, susceptíveis a dizer o que pensamos. Qualquer um pensa, mas a diferença está em como você apresenta o seu pensamento. Qualquer um pode ter opinião. A diferença está em como você apresenta a tua opinião. Se a tua opinião... Estamos a fechar as bases de incoerências e incongruências. Estamos a fechar as bases de equívocos na comunicação. Uma linguagem clara, é uma linguagem susceptível de um aprendizado sólido. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vós e que sejamos amantes da leitura. A leitura é fundamental em qualquer ato de conhecimento. Sejamos sujeitos ativos no processo de conhecimento. Obrigado, abraços a todos. Todos que participaram, aos que puderam intervir. Me lembro aí, Camilo e Lárcia, muito obrigado. Larissa, E os outros não podem ser consumidores passivos. A passividade no ato do conhecimento nos conduz a uma situação não boa. E nós precisamos de participar ativamente em debates e opinar ativamente para que possamos construir uma nação, um Moçambique, um mundo melhor. Muito obrigado. E foi assim que nós... Essa questão estende-se nas nossas relações cotidianas, nos casamentos, nas relações com nossos pais, na relação orgulhosa, o trabalho, por aí em diante. Muito obrigado. Sem dúvida. E foi assim que construímos mais um bloco, de modo que abandonemos os achismos
e adotemos um raciocínio coerente. Voltamos no dia 9 com a Masterclass da Organização Inteligente para fechar a nossa primeira temporada. E assim foi. Somos gratos por tudo. Continuação de um ótimo dia e uma ótima noite. Estamos juntos. Obrigado.